Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Ada. Bom dia, Kátia. Bom dia, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda hoje para compartilhar com a gente da tua experiência. Oi, Thaís. E quando você me mandou os resultados, eu te convidei para essa oficina, né? Porque uma coisa me chamou a atenção, Kátia. Quando você falou que era há muito tempo, né, desse padrão do colesterol, do triglicérides e da glicose alta, né? Então existia já um padrão, digamos assim. E não fiz dieta, não fiz nada, não teve nenhuma interferência, né? Porque a gente sabe que dieta é bom, né? Não ser sedentário é ótimo, a gente sabe disso, né? Que faz diferença também, tá? Vamos colocar. Mas quando você me colocou esse quadro, eu falei, aqui mostra algo importante que tem a ver com o caminho da Synergy. Então, gostaria que você compartilhasse com as pessoas um antes, um depois, como está agora, como essa experiência para você, para Kátia. Tá certo. Bom dia a todos, então. É, é muito bom estar aqui com vocês compartilhando dessa minha experiência. Como você falou, Cláudia, os meus familiares sabem também a respeito disso, que colesterol, triglicerídeos e a glicose é algo que por muito tempo permeia a minha vida, assim, permeou no sentido de até algumas vezes teve sugestões médicas de tomar medicação. Só que era algo assim que é como se eu não desse devido valor, sabe? No sentido de que aquilo ali poderia me causar algum prejuízo maior físico, né? Como é algo invisível, muitas vezes, e não é algo que a gente sente também, não tem um sintoma, não tem nada relacionado a isso, eu fui deixando, sabe? E aí, então, uma das primeiras coisas que me incomodou profundamente, que eu olhei com mais, assim, a carinho e apreço para isso, eu realmente ver o que estava acontecendo, foi durante a minha gestação que eu tive diabetes gestacional. E aí foi que eu pensei, nossa, né, eu não olhei, não estou olhando para isso, preciso, de certo modo, tem alguma coisa que está me sinalizando aí. Mas, enfim, passou, né, a gestação, consegui, né, controlar toda a gestação, controlar não seria a palavra, eu consegui conduzir a gestação, né, e a glicose, ela ficou estabilizada durante, então, com alimentação durante toda a gestação. Em maio desse ano, então, após o final de semana do Dia das Mães, eu resolvi, então, eu tinha pedido uma requisição médica e resolvi fazer, então, uns exames, né, e a minha mãe ainda comentou comigo, mas, Kátia, a gente passou um final de semana de... Aqui, eu sou descendente de alemão e italiano, então a questão da comida é algo, né? A mesa sempre farta, e o alemão tem muita questão do doce, da cuca, do carboidrato, então eu sei que também tem esses fatores que levam, né, a essas questões de elevação desses níveis de colesterol, triglicerídeos. E a minha mãe disse, quem sabe tu espera mais um pouco, que vai dar alterado esses exames, né? E eu fui fazer naquela semana, então, logo após aquele final de semana, eu fui fazer, porque era feriado aqui na minha cidade, eu fui na outra cidade, porque aqui não tem laboratório, né, que faça aí cidade bem pequenininha, então eu fui no laboratório de minha confiança, que eu faço exames sempre, uma vida toda, no lado, na cidade ao lado aqui. E aí, eu fiz os exames, quando eu recebi os resultados, eu me surpreendi. Por quê? Né? Porque eu esperava realmente algo elevado, né? Nesses três fatores, colesterol, triglicerídeos e glicose, mas principalmente nos triglicerídeos. Por quê? Porque a gente sabe que é carboidrato, açúcar, tudo isso está relacionado, né? Então, assim, eu não fiz atividade física, eu não fiz dieta, eu não mudei a minha alimentação. Então, eu esperava algo diferente do que eu vi, né? E eu me surpreendi
quando, no final de 2020, então, início de 2021, quando eu fiz os exames antes da minha gestação, eu tinha na faixa de 211 triglicerídeos, isso é muito alto, né? E quando eu peguei o exame agora em maio, estava 56, né? Então, assim, é uma diferença muito, muito grande para quem não fez atividade física, para quem não mudou a alimentação, né? Para quem está acima do peso, mais do que naquela época, quando eu fiz, fiz aqueles primeiros exames que estavam bem alterados, né? Então, nesse sentido, realmente eu percebo, Cláudia, que houve um alinhamento, né? Esse movimento cinético que aconteceu, que eu dou, né, mérito a isso, assim. Eu tenho essa clareza que foi por conta dessa sinergia que está alinhada internamente dentro de mim, que as coisas vão, num todo, de forma integral, nos beneficiando, né? E esses benefícios, muitas vezes, a gente não percebe, como você fala, a gente espera um resultado, né? Mas não percebe, muitas vezes, os benefícios que vão acontecendo no decorrer da nossa trajetória aqui no Synergy, né? Porque isso é um padrão familiar que existe dentro da minha família, né? Em casos de pressão arterial alta, né? Problemas cardíacos, diabetes, AVCs, infartos, tudo isso faz parte do meu contexto familiar, né? Então, assim, e como que eu não olhei para isso antes, né? Como que muitas vezes a gente não tem essa consciência, essa clareza, esse discernimento que aquilo ali também faz parte de ti, né? E a gente pensa, não, meu pai, né, sempre teve colesterol alto, então é genético, é hereditário, então eu também, né, meio que eu tinha isso, não, ele tem, né, os glicerídeos altos também, então, assim, meus avós eram diabéticos, então, né, nesse sentido, como isso assim, transformador, olhar desse lugar, sabe, Cláudia? E quando você me convidou, eu pensei, nossa, mas no primeiro momento até eu pensei, será, né? Mas quando eu realmente olhei, né, e me permiti olhar para isso, eu percebi uma mudança aí de padrão, né, muito grande, e principalmente uma abertura, de uma clareza no sentido de que realmente é necessário olhar e mudar, né, nesse contexto. E não é só isso, né? Como eu te disse aquele dia, é tudo isso, né? Porque, na Sim, verdade, eu não pedi nada, eu não fiz nada, e isso, né, foi um presente mesmo que aconteceu. te ouvindo, Kátia, parece que quando a gente se permite transformar, né? Porque eu acho que é uma permissão onde todo o sistema entra em movimento cinético, como você falou, parece que desencanta encantamentos, né? Como você falou, minha família tem, nananã, e a gente, né, sempre acostumado a ter os mesmos hábitos, as mesmas coisas, a gente vive, a gente continua vivendo, e tá tudo bem. E aí a gente é surpreendido, exatamente como você falou, com o ajuste, né, que tem a ver com o ajuste do sistema como um todo, porque você também teve outros benefícios, né? Vamos lembrar um pouquinho, Kátia, com relação hormonal, né? Sim. Então, olha como o ajuste aconteceu em várias coisas dentro desse teu sistema, né? Sim, tanto que os meus exames também, todos eles apontam exatamente esse ajuste hormonal, né, num todo, assim, tanto questão de tireoide, a questão dos hormônios femininos também, né, que eu tive assim, o presente grande da minha vida, que foi o Pietro, né, que eu já compartilhei com vocês em outro momento, e após isso, né, ter regulado também essas questões, porque eu tive um diagnóstico de menopausa precoce e agora, então, né, não tenho mais, então, tudo isso aconteceu num modo integral, todo o sistema hormonal mesmo, num todo, né? Então, isso tudo é surpreendente, né, Cláudia, porque a gente tem, assim, primeiramente, uma ideia de que é preciso fazer algo,
né? E quando eu fiz algo para isso mudar, muitas vezes não tive êxito, sabe? Então, o que me surpreendeu realmente foi que tá fora do meu, foi fora do meu controle ou da minha, mesmo do meu conhecimento, né? Que tudo isso aconteceu. Sim, já tem uma predisposição do próprio sistema para ir nessa direção de ajuste, né? Isso. Legal, aham. Alguém mais quer compartilhar algo? Oi, Laci, bom dia. Sim, bom dia, Cláudia e Kátia. E assim, então é bem surpreendente, porque a Kátia, ela veio, ela é mais jovem, ela é super jovem, está numa fase até de procriação, né? Então, esses ajustes. E eu realmente aqui eu represento uma outra faixa de idade, né? E há muito tempo atrás, também veio de uma família assim assim, padrões. A mãe diabética, a avó diabética, tá. A colesterol é genético. E eu tive sempre uma grande negação, que eu falava, não, isso não pode acontecer. E há 10 anos atrás eu entrei num quadro de pré-diabetes. E até encontrei a Cláudia das outras caminhadas, das outras profissões que ela teve, assim, das constelações e tudo, não estou aqui negando, não. Mas era assim, eu tinha uma luta, era diferente. Eu falava, não, isso não pode, isso não pode. E eu tentei uma alimentação, mudei conduta de caminhada e vinha, e daí me incomodava muito, porque os médicos diziam assim, e para mim parecia, soava como uma sentença. Olha, vai aumentar a idade e vai aumentar as taxas. E depois mudava de outro médico. Daí ia para a minha linha de homeopatia. Não, você já tem um médico para te acompanhar, porque um dia, tem que ver do plano, porque é para a vida inteira. Meu Deus. Daí eu tive outros episódios, daí eu tive muitos medos, muitos medos. Eu tive um outro episódio muito forte na minha vida, do processo odontológico, e descompensou tudo. E eu percebi que eu tinha muito medo, daí eu me rendi. E a minha taxa foi. Eu falava assim: eu tenho um limite. Quando subir demais, eu vou ter que tomar remédio. E ela fez isso comigo, ela subiu absurdamente, ela me jogou no chão. E daí veio numas aulas, que a gente fala em educação, numas aulas da reconciliação. Daí, uma hora, assim, eu acho que eu tive falei assim, eu tenho que me reconciliar com isso. E foi taxativo. Eu falei, eu me reconciliar e eu acho que até tomar remédio. E ganhei os remédios lá e vim com eles para casa e eles me assustavam absurdamente. E eu olhava, e a Cláudia sabe do movimento contra remédio que eu tenho. E daí, para surpresa, os triglicéridos foram para a estratosfera. E eu vim com todos aqueles remédios ali, eu fiquei desesperada. Mas continuei muito assim, muito na prática e tudo. E eu falei, eu vou aguardar 3 meses e eu não vou tomar esse remédio. Comprei para medir glicose e foi surpreendente. Daí eu tenho. E foi 3 meses depois, eu estava numa frente de uma outra médica, maravilhosa, ela disse: você não é mais diabética. E daí você não é. Daí eu falei, ai meu Deus, tem que esperar. E eu lembro de uma outra coisa, eu tenho uma questão de osteoporose e eu nunca tinha colocado nos propósitos. E um dia, acho que foi falado numa aula assim, e eu falei, nossa, eu tenho que colocar. Daí ela olha assim, não, nós temos que olhar para a tua osteoporose. Daí eu vi que eu tinha uma questão de osteoporose. Bem, então hoje eu meço assim, ela está lá embaixo, você, Kátia, sabe, 92, 98, para uma pessoa com 70 anos que aos 60 teve aquele diagnóstico, não, mas a sua mãe teve assim. E outra coisa, muita compaixão por mim, muita rendição, muito medo que apareceu, pânico, desolamento, medo de me sentir, medo de remédio, assim, os remédios faziam medo, eu tive que olhar para os remédios. Passei por um processo ainda estou assim, e aparentemente, assim, eu me sinto, assim, muito em reconciliação comigo, com o meu momento, e numa alegria, que de repente a gente começa a enxergar, vem uma cadência de parentes, tudo na faixa etária, né? Toda com aquelas necessárias de remédio,
Mas eu era prepotente também com isso. Eu era muito prepotente. Eu falava, não, olha como é que é. Eu estou pronta para a caminhada. Eu nunca consigo abrir porque eu vou caminhar daqui a pouquinho. Mas isso, hoje, ela faz parte de um outro momento da minha vida. Ela faz parte porque eu levo companhia para o meu marido, porque eu vou ver as flores, porque eu ando dentro do bosque, porque Curitiba é uma delícia, é um outro momento. E daí eu fui numa médica, eu falei, como é que eu faço para viajar? Porque eu era louca da comida, né? Eu parei com tudo. Eu falei, coma, coma. E é verdade, agora eu como, coma. Só comi menos, eu não preciso nem falar que eu como menos, eu como menos mesmo. Mas eu pude comer mais um pão, aquela história da cookie, eu nunca mais olhei para uma cookie, sabe, Kátia? E hoje você veio me entregar um presente. Porque você sabe o que é para uma gaúcha não se parar na frente de uma cookie e não conseguir comer, né? Então, é uma loucura isso. É muito bom esse encontro, que eu sempre falo, porque eu falo que aqui a gente vira um parentesco das coisas conquistadas. Quando a Thaís coloca lá a síndrome do pânico, que às vezes a gente nem coloca aqui no grupo, mas assim, aquele fundo que teve lá e de repente desaparece. E também a gente vai avançando a idade, a gente vai perdendo o sorriso, aquelas coisas que a gente identificou lá na família da gente, e que isso volta a brotar. Isso é todo um trabalho dessa educação. Eu sou muito encantada com o processo e na prática. Eu vim pela experiência de alguém, pelo que eu detectei em alguém, e estou aqui pelas coisas minhas. Cláudia, é muito interessante, me emociona mesmo. Obrigada. Com certeza, obrigada a você. E você tocou num ponto tão importante, porque a experiência dessa sinergia, eu vou usar o termo que a Kátia usou, né? Esse movimento sinérgico que a gente vai se disponibilizando e aprendendo, é justamente a convicção no equilíbrio da vida, o equilíbrio dinâmico da vida. Então, esse sobe e desce, como se fosse algo de ajuste também, ou mostrando algo que a gente precisa ajustar no nosso comportamento também, né? Como você falou com relação à medicação. Então, eu percebo a sínergia como um resgate da orientação interna natural que a gente já tem, né? Esse resgate com essa inteligência que a gente perdeu a conexão. Então, essa volta para casa é a gente começar a ouvir, sim, é possível muita coisa aqui, quando você se deixa transformar. E para nós, a gente sempre acha que o comportamento tem que vir, mas é meio que invertido o caminho, né? Então, eu que te agradeço, Laci, por você ser tão dedicada. Apesar de você vir por outras, né? Outras pessoas, hoje você está aqui por você, exatamente isso. É assim que tem que ser, estar aqui por você, só por você, em princípio. E, ao mesmo tempo, a tua dedicação gera benefício para o todo. Todos Cláudia, os mas dias você está aqui. eu vim por outra pessoa, mas a pessoa não me sugeriu. Eu vi a mudança nela. A coisa mais impressionante que eu vi, porque eu conhecia a pessoa, conhecia do trabalho, e olha, eu acho que tinha até um fundo olha, era um sintoma ali bem sério de repetição, e ela não me contou isso, porque ela fazia várias coisas ao mesmo tempo, e eu identifiquei na hora, isso foi em 2017, Cláudia. Foi pós uma viagem, eu falei, não, isso aqui está mudando, isso aqui é diferente. Aonde que está isso? Na hora. Então, eu sou tão grata nessa hora, porque essa minha rapidez que eu fiz, eu falei, isso aqui tem diferença. Não, 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 isso aí não... É algo que está diferente. E a Cláudia Que me coisa colocou muito, boa. assim, desse medo que eu tinha, e essa, agora eu quero até falar se eu posso dar osteoporose. A osteoporose era uma coisa que também eu dizia assim, não, mas é que a minha mãe teve, e a minha mãe, e todo mundo tem, e ninguém se quebrou. Daí um dia, a médica olhou assim, não, mas aqui você teve uma fratura. E o que veio depois dessa osteoporose? Que eu percebi em mim uma contenção, que eu me lembro que a Cláudia, numa mediação, que eu era toda assim, ela falou assim, mas você tem essa tensão? Você não tem? Ela fez uma pergunta para mim. E eu comecei a me observar que o meu corpo só podia se quebrar mesmo. Pela tensão que eu vivia. E ainda tenho, né? Que tá dizendo, né? Assim, mas hoje eu tenho com percepção. E o conseguir relaxar é muito maluco, porque o conseguir relaxar é diferente de você deitar e respirar, e, né, você tem, o teu corpo começa a entrar num enquadramento.
Então, eu acho que por trás disso tem muita mais coisa, que a gente não sabe, mas que traz um alívio, que é só o que a gente quer, né? Obrigada, Kátia, mas aí meio tempo deu. O próprio corpo vai, essa inteligência vai achando o ritmo, vai desestressando, vai gerando percepção, exatamente como você falou. Legal, obrigada, Laci. Alguém mais quer compartilhar? Eu não sei se é válido, né? Porque eu tomo um único remédio para colesterol. E junto acompanhou sempre um discurso. Eu fiquei 2 anos sem tomar por minha conta e arrumei um problema bem sério. Mas de uns 2 meses para cá, eu tenho tido vontade de rever isso, sabe? De rever, e não adianta falar com o meu médico que ele vai me dar uma bronca. Então, começar a diminuir aos pouquinhos, porque eu sinto que tem uma força interna e uma confiança para poder experimentar. Se eu ver que a coisa sobe, que no caso é colesterol, né, geral, eu volto a tomar o remédio. Mas eu achei interessante essa vontade, sabe, que tem brotado, e ao ouvir a experiência da Kátia, que aqui, como você sempre diz, é uma rede que compartilha, né? Isso fortalece a minha vontade de tentar, sem loucuras, né? Porque a gente também não pode abrir mão de tudo. Mas eu achei bem interessante e isso ficou claro para mim nessa oficina. Pensarei a respeito. Sim. Essa é uma outra característica, realmente. Força interna, né? Eu vejo isso também. Antes eu não tinha força, agora eu tenho força para ter a atitude necessária, exatamente. Ou até tomar um medicamento, como ela se falou. Às vezes é necessário buscar intervenção, solução. Ah, isso é sair do encantamento, né? Parece, como ela se falou, nós temos sentenças e a gente segue aquilo, né? Então, a gente sai de um encantamento e começa a ter um comportamento, uma atitude diferente, assim como o corpo também, exatamente como a Kátia falou. As células têm um comportamento diferente, né? O que mais, Kátia, que você acha importante? Tem alguma coisa que você acha importante para alguém que está te ouvindo? O que você acha que é importante dentro desse caminho? Eu acho que é importante dentro desse caminho ter uma persistência e no sentido de permitir, sabe? E continuar, porque os impedimentos eles vão surgir. Né? E nos propósitos eu não coloquei sobre colesterol, triglicerídeos e glicose, né? Mas tinha um propósito, por exemplo, de perda de peso, né? Então é um caminho, né? E o fluxo, ele é inteligente, ele sabe o que é necessário para mim neste momento, né? Então, assim, os benefícios ele vai me trazer e eu preciso ter essa percepção interna e saber que aqui é um caminho diferente, mas é o meu caminho, pelas minhas pernas, eu vou trilhar, né? E saber também que cada um é um ser único, mas que a gente está aqui para se apoiar, né? E essa rede colabora, que a gente fala sempre. Então, assim, a gente está aqui para se apoiar e saber que pode contar com orientadora para alguns momentos que vai surgir também é importante, né, Cláudia? E são coisas que parecem tão sutis, tão pequenas, mas como a Thaís falou, assim, ter essa força interna para conseguir olhar para isso, para esse problema agora, isso é muito grande, é grandioso, né? Ter esse discernimento, essa clareza, sabe? Então, eu acho que a persistência aqui, a permissão interna e essa abertura, que não é fácil, né? Muitas vezes os impedimentos são grandes, mas por isso continuar, né? Se permitir continuar, sempre. Verdade, persistência, continuidade, e aí a gente vai ser surpreendido, exatamente como você falou, principalmente com essa inteligência que a gente já tem dentro de si, né? Eu vejo que a gente começa a ouvir
principalmente os nossos impedimentos, as nossas desordens, né? O que ainda precisa ser ordenado dentro de nós, que está buscando reconciliação, como a Laci falou. E aí, esses níveis, né, essas taxas hormonais, de qualquer tipo, começa a mostrar o equilíbrio acontecendo em outra direção. Então, essa orientação interna, o nosso reloginho interno, a gente vai começando a dar valor. E tem uma coisa que ela se trouxe, que eu acho que é o mais gostoso. A vida pode ser um pouco mais prazerosa, porque as crenças diminuem. A gente faz muitas coisas através de crenças, né? Então, como as crenças diminuem, a gente começa a ter um pouco mais de prazer nas coisas que está fazendo, ou seja, a gente está mais presente, né? Então, eu agradeço, Kátia, por você compartilhar. Eu acho que a oficina é sempre uma oportunidade, exatamente como você falou. A oficina, ela chama a gente para um movimento interno, né? E quem ganha é quem dá, que é você. Então, a pessoa que está aqui faz uma oficina, quem já fez sabe. Se ganha muito quando se faz uma oficina. É porque está dando de si um pouquinho aqui dentro, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, Kátia, você, Laci, Thaís. Obrigada a todos. Uma ótima terça. Obrigada a vocês. Até a Uma ótima próxima. terça. Tchau, tchau.